E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Na última aula de História, a gente tinha falado sobre o descobrimento, então, melhor ainda, né, a invasão da América pelos europeus, em especial a expedição de Cristóvão Colombo. Hoje nós vamos falar sobre o processo de conquista, o processo que os povos nativos americanos foram conquistados pelos europeus. E quando a gente fala nesse período de conquista, dois nomes se destacam: o nome de Hernán Cortés e Francisco Pizarro. O Hernán Cortés, ele veio para a América pela primeira vez em 1504, na expedição do governador Diego Velázquez. E nessas viagens que ele fez para na América, ele escutou muitos rumores sobre um grande império que existia no que hoje a gente chama de México. E no ano de 1519, o Hernán Cortés abandonou a expedição do governador, que nesse momento estava em Cuba, e ele e outros soldados foram para a península de Yucatán descobrir o que era esse grande império, ver se realmente tinha esse grande império. Em julho de 1519 também, o Hernán Cortés fundou a Vila Rica de Vera Cruz e passou a se comunicar diretamente com a coroa, sem passar pelo governador. Isso vai acarretar muitos conflitos para o Hernán Cortés, mas a gente não vai falar desses conflitos aqui. Cortés fez aliança com povos inimigos dos astecas, que contaram com detalhes todas as características sobre o Império Mexica. E o Cortés passou a ter contato com emissários do imperador asteca, que era chamado de Tlatoani, que significa aquele que fala, que na época era Montezuma II. Em novembro, os espanhóis chegaram na capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, e marcaram uma audiência com Montezuma. Só que era uma armadilha. O Cortés capturou Montezuma e fez ele de refém. Assim, os espanhóis conseguiram conquistar a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. Lembra dos conflitos que o Cortés teve com o governador? Então, ele foi para resolver esses conflitos e deixou sob comando em Tenochtitlan o soldado Pedro de Alvarado. Nesse momento estava acontecendo rituais religiosos dos mexicas e o Pedro interferiu nesses rituais e acabou assassinando milhares de nativos mexicas. E essas mortes ocasionou uma rebelião contra os espanhóis. E o Montezuma, tentando resolver esse conflito, apaziguar essa situação, ele foi morto a pedradas no meio da confusão. O resultado dessa rebelião foi a expulsão dos espanhóis de Tenochtitlan. Hernán e os outros espanhóis se refugiaram em território de seus aliados e começaram a planejar a conquista definitiva do Império Azteca. Em 1521, os espanhóis fizeram um cerco em Tenochtitlan usando barcos estrategicamente posicionados e armados com flechas e canhões. Os mexicas, além de estarem sofrendo essa invasão, eles também estavam sofrendo de epidemias de varíola. E mesmo assim, eles conseguiram resistir até agosto, quando o último imperador, o último Tlatoani mexica, se rendeu a Cortés pedindo por paz. Esse foi o fim do Império Mexica, da civilização mexica. Francisco Pizarro foi um conquistador espanhol. Ele era analfabeto e havia sido abandonado pelo pai por ser considerado um bastardo. O pai dele era nobre, ele era capitão dos tércios espanhóis, capitão dos soldados espanhóis. No século XVI, os incas estavam sofrendo por uma guerra civil devido a uma crise sucessória. O imperador, que era chamado Sapa Inca, que significa filho do sol, Huayna Capac, havia falecido e seus dois filhos, Atahualpa e Huáscar, entraram em guerra para conquistar o trono.
e Atahualpa saiu vencedor. Francisco tirou proveito desse cenário de guerra para começar a conquistar o Império Inca. Em 1530, sua expedição desembarcou no atual Equador e lá eles marcaram um encontro amistoso com o Atahualpa, que acabou sendo feito de refém. Seu resgate foi pago, mas mesmo assim ele foi assassinado pelos espanhóis. Nesse momento, os espanhóis conseguiram agravar mais ainda a crise política dos Incas, e assim eles foram sendo conquistados, dominados facilmente. Os espanhóis marcharam para a capital do Império Inca, que era a cidade de Cusco. E em 1572, um indígena aliado aos espanhóis matou o último imperador, o último Sapa Inca, Amaru, em praça pública, e esse momento representou o fim do Império Inca. Quando a gente estuda a conquista da América Espanhola, a gente fica se perguntando, nossa, como que um homem saiu lá da Europa, lá da Espanha, parou aqui na América e conseguiu acabar, dominar com um grande império, como era, por exemplo, o Império Azteca ou o Império Inca. A gente fica com a imagem de que esses conquistadores, como o Hernán Cortés, eram homens excepcionais, pois saíram do ambiente deles, que eles estavam acostumados, o país deles, e foram para um país que eles não conheciam absolutamente nada e conseguiram conquistar aquele território. Então a gente fica com essa imagem de que eles eram homens excepcionais, mas não era bem assim. Esses conquistadores, esses soldados, eles tinham que fazer um relato, escrever um relato para a coroa espanhola sobre o que estava acontecendo aqui. Porque o rei, a rainha, a corte, eles não iam vir aqui para a América para acompanhar de perto tudo que estava acontecendo. Então eles tinham que fazer esses relatos, essas provas de mérito. E ao escrever esses relatos, os conquistadores, eles não colocavam a ação de outras pessoas, colocavam só a ação deles. Eu conquistei tal lugar, eu descobri tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? O interesse deles não era ser conquistador, não era descobrir outra terra. O interesse deles era a recompensa que eles iam receber da corte, era ser governador daquela terra. Esse era o real interesse deles. E essas provas de mérito excluem a participação, por exemplo, dos intérpretes, porque esses conquistadores saíram da Espanha, por exemplo, igual o Hernán Cortés, e veio parar na América, num território com povos, cultura e língua muito diferente da que eles estavam acostumados, que eles entendiam na Espanha. Então, eles não chegaram aqui do dia para a noite e conseguiram entender tudo que estava acontecendo ali ao redor. Não, eles precisavam de intérpretes. Tem o caso da Malinche, que foi intérprete do Hernán Cortés. Ela era do Império Azteca, ela sabia falar a língua deles e eles capturaram ela, ensinaram ela o espanhol, e ela tinha a função ali de ser uma intérprete. Nesse encontro, por exemplo, que o Cortés teve com o Montezuma, quem estava presente também era a Malinche. O Cortés queria falar alguma coisa com o Montezuma, a Malinche ia lá e traduzia para o Montezuma entender o que o Cortés estava falando. Então, essas provas de mérito excluem a ação desses intérpretes. Outra questão que aparece quando a gente estuda a conquista da América é que parece que os povos que estavam aqui se renderam muito fácil, mas não foi bem assim. Os espanhóis chegaram aqui, eles não tinham nada a perder com essas guerras de conquista. Eles não tinham para onde correr. A situação que eles encontravam era aquela ali. Ou eles matavam para conquistar, ou eles iam morrer. Eles não tinham nada para perder. Os povos que estavam aqui não, eles tinham sua família, seu trabalho, todas as suas coisas para fazer. Eles tinham muito a perder.
Então não é uma questão que eles se entregaram fácil. E outra coisa também é que os espanhóis chegavam aqui para dominar e começavam a guerrear, e eles guerreavam com qualquer um, eles matavam qualquer um que aparecesse, seja a criança ou um civil. E os astecas, por exemplo, eles não enxergavam a guerra desse jeito. Um guerreiro ia combater com um guerreiro, ele não ia combater com uma criança. Então, os astecas, os incas, eles tinham muito a perder com essas guerras de conquista. Então, não foi uma questão que eles se entregaram rápido, que eles se renderam muito facilmente aos espanhóis. Claramente não foi isso. Eles tinham muito a perder com essas guerras, ao contrário dos espanhóis. Essa foi a videoaula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e te vejo na próxima aula.